Durante o século XX vivenciamos um dos experimentos econômicos e monetários mais importantes da história. A criação da zona do euro, junto à unificação sob a mesma moeda de inúmeros países com características únicas, é até hoje um caso de sucesso e de inspiração para muitos políticos e estudiosos. O seu sucesso está estritamente relacionado à sua moeda única, o euro, que veio a substituir cada uma das moedas nacionais de seus países membros. O aparente êxito que se obteve dessa unificação monetária e econômica é uma das ideias pleiteadas por muitos políticos que hoje estão no poder na América do Sul. Mas o que discutiremos no vídeo de hoje é se a ideia de uma pátria grande é realmente aplicável ao nosso continente, se a união de países na Europa realmente é algo exitoso e quais as prováveis dificuldades e possíveis resultados de uma improvável união poderiam trazer aos países membros na Sul América. Se você gosta de conteúdos de economia, geografia e política, assista esse vídeo. Temos muito a tratar sobre esses assuntos e no final, se você gostar, considere deixar seu like e também sua inscrição. Conto com sua ajuda. Sem enrolação, vamos direto ao ponto. O primeiro ponto que precisamos deixar claro ao iniciarmos o debate é: a união monetária e econômica não são coisas simples de implantar, e principalmente são divididas em inúmeras etapas, portanto é preciso sabermos fazer a diferenciação de cada uma desses processos. O primeiro passo que podemos citar é o Acordo de Comércio Preferencial. É um passo de menor grau de abertura de comércio de bens entre as partes, sem estabelecimento de limite mínimo ou máximo para essa abertura, podendo os assinantes dos acordos negociar com outros países da forma como bem quiserem. É algo comum entre os países. Já o segundo passo é a criação de uma área de livre comércio, que nada mais é que um bloco de países com a intenção de reduzir ou eliminar taxas alfandegárias entre os integrantes do grupo, e quanto à forma como os países membros negociam com outros países que não fazem parte do bloco é ainda determinada de forma individual. A terceira fase chamamos de união aduaneira, que nada mais é que um sistema comum de procedimentos, regras e direitos aduaneiros aplicados por todos os membros participantes para a totalidade de suas importações e exportações. Até aqui tratamos de aspectos comerciais apenas, não lidamos como seria a atuação em relação a empresas e pessoas que queiram se movimentar entre eles. E é aí que entra a quarta parte da integração chamada de mercado comum, onde se eliminam as barreiras citadas acima, e a próxima etapa a ser vista é a união econômica, que é quando os países membros passam a ter as mesmas políticas macroeconômicas, tais como políticas de juros, metas de dívida internas e externas, metas de inflação e paridade cambial. Após a conclusão dessas etapas, todos os países membros chegam à última, que é a união monetária, introduzindo uma moeda em comum para todos os países membros. Muitos pensam que a Europa é a única a ter chegado a essa fase, porém vemos isso em outros países tais como na África com o CFA, ou franco centro-africano, ou na América Central o peso centro-americano. Até aqui vemos que temos muito a avançar, visto que a América do Sul ainda não está nem perto da conclusão de cada uma das etapas. Mas o que levaria países a participar disso? Quais seriam as vantagens competitivas de uma integração como essa? Bom, podemos citar algumas vantagens. Todos os dias empresas precisam negociar taxas cambiais para exportar suas mercadorias, e isso sem dúvidas é uma dor de cabeça bem grande, afinal a todo momento os preços estão variando. Com uma moeda em comum, traz uma vantagem muito grande além de estabilidade para o processo. E outra vantagem que faz com que muitos países queiram participar é a independência do Banco Central. Dessa forma retiraria do país o poder sobre sua moeda, fazendo com que ela não fosse mais utilizada com fins políticos, já que a função desse Banco Central independente seria o controle de indicadores macroeconômicos a todos os países membros com metas fixadas de inflação, juros e dívida interna. Além disso, visto que esse mesmo governo sem poder na sua moeda teria que ter um cuidado maior em sua emissão de dívida. Sobre isso também precisamos explicar sobre os pontos negativos de uma moeda em comum. Primeiro vamos ressaltar que a perda da autonomia da moeda possui seu lado positivo, mas também temos que dizer que a perda de autonomia é sim um problema, principalmente para quem não utiliza para fins políticos, visto que agora o poder de decisão já não está sob soberania nacional. Outro ponto a se pensar são as características individuais. Cada país tem suas características e passam por momentos distintos. Por vezes lidar como bloco retira a mobilidade de solução de problemas individuais e gerando conflito de interesses dos membros. Mas isso não traria garantias de que todos os países membros continuariam sendo responsáveis. Além disso,
Como agiriam os países que hoje têm indicadores de inflação e dívida totalmente fora das expectativas? Eles estariam dispostos a resolver os problemas internos com as ações e amarras necessárias? Eles estariam dispostos a perder o controle que hoje possuem? E os países que estão com seus indicadores controlados, eles estão dispostos a entrar num bloco onde existem países que não cumpriram com as metas propostas? Essas são algumas dúvidas que ficam quando pensamos em uma criação de uma zona monetária comum. Como vimos, são inúmeros passos que precisam serem atendidos para a criação de uma zona monetária e ainda assim são inúmeros desafios a serem vencidos em conjunto. A própria zona do euro viveu inúmeros desafios durante sua trajetória. Podemos citar a separação do Reino Unido, o famoso Brexit, ou a crise de 2009 que afetou inúmeros países como a Espanha, Itália, Portugal e principalmente a Grécia. Para a criação de uma moeda forte, estável com poder de paridade com outras moedas, a criação de um novo bloco econômico como muitos mencionam no caso dos BRICS, ou até mesmo para a criação de uma moeda sul-americana como defendem Maduro, autocrata venezuelano, ou Luiz Inácio da Silva, o presidente brasileiro, esbarram em um motivo muito forte. Esse é o motivo ao qual a ideia de uma criação de moeda única para a América do Sul tem sua maior barreira sem dúvida de onde viriam as reservas para sua criação? Qual país seria o responsável para trazer credibilidade para essa nova moeda? Essas perguntas e outras você pode interagir nos comentários. Se você chegou até aqui, curte o vídeo e se inscreva no canal. Ajuda muito a continuarmos te trazendo conteúdos como esse. Como conclusão, vemos que estamos muito longe de um dia termos uma moeda sul-americana como sugerem alguns políticos, pois temos inúmeras etapas a concluir, além de vermos no nosso continente países em estágios completamente distintos economicamente. A adoção de uma zona monetária em comum demanda de seus integrantes uma disposição a caminhar com o mesmo objetivo fiscal, financeiro e monetário, e hoje encontramos países totalmente distintos em cada um desses objetivos. Dessa forma, o assunto segue em debate e terá muitas arestas a aparar. Muito obrigado por ficar até aqui. No canto do vídeo tem um card com outro vídeo com conteúdo como esse para que você possa continuar vendo assuntos similares. Valeu e falou!